con las exposiciones. Invitamos ahora al ingeniero zootecnista, inspector en zootecnia de la Asociación Brasileña de Brangus, especialista en gestión empresarial y ganadería de Brangus, al señor Gil Rosati Fernández, productor Brangus de la Asociación Brasileña de Brangus AAB, que tocará el tema Brangus, motor de producción de carne en Brasil. Un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad que estamos prestando acá a través de la Asociación Peruana de Brangus, que me dejó bastante contento. Muchos de los cuestionamientos que hicieron, alguna cosa va a estar acá nessa pequena charla. Y yo puso algo diferente como los desafíos de la cría de Brangus en un país con múltiplos amigos. Te querían contactar. No, quiera. Ahí está, el señor estaba cuestionando ayer cómo comenzó el Brangus en Brasil. Brangus comenzó en Brasil ya dentro de una estación experimental de timbrado. Então, na busca da complementariedade de duas importantes raças criadas em Brasil, foi o objetivo que levou o investigador de lá para iniciar os trabalhos de investigação de uma nova raça chamada Imbagé, em 1940. Acá, numa comemoração de 30 anos, se isso no livro. Então, Ager e Imbagé, foi Brangus. Por que Brangus? Era mais importante o Brangus no contexto mundial, como Brahman. Estados Unidos já tinha bem consolidado. Então, passou a se chamar Brangus e Imbagé e, por final, somente Brangus. Aqui é importante mostrar, de Brasil, aqui mais ou menos iniciou Brangus. O Roberto falou de 5.000 quilômetros de norte a sul, mais ou menos, em Brasil. 5.000 quilômetros acá, talvez seja mais cerca do que sair de aqui e ir até o Canadá. O Brasil não é pequeno, é muito grande. E por acá é mais ancho do que largo. O Brasil tem mais de 5.000 quilômetros aqui, então é mais curto sair daqui e ir até a África, passar o Oceano Atlântico, do que sair de uma ponta a outra. Então miramos acá assim, Uruguai, de fronteira, Argentina, Paraguai, Bolívia, acá estamos já com Peru por acá, aqui, Bolívia aqui, Colômbia e Venezuela. Uruguai queda por aqui, na fronteira, Argentina, a fronteira dá por aqui. E o que temos para cá, Brasil, é algo impressionante. Os ambientes, acá temos a região pampeana, acá a Serra do Mar, que se chama Mata Atlântica. Esse universo aqui, ó, cerrado, era improdutivo há pouco tempo atrás. E aqui a Amazônia. Vocês se deem conta que em 1990 o Brasil teve um problema grande de importação de carne, porque não produzia o suficiente para o seu abastecimento interno. O Brasil, o governo brasileiro, na época Collor, comprou carne de Chernobyl. Não sei se eles se recordam. E foi um rechaço, foi uma peleia muito grande. Nós éramos, em 1990, o quarto maior importador de alimentos do mundo. ¿Podemos dar un tiempo? Claro, me imagino que Quando a Embrapa começou a trabalhar por acá para mudar o sistema de produção. ¿Ya? ¿O lo hacemos con esta? Hoje temos acá no Mato Grosso, como a Caju, 30 milhões de cabeças.
Mas a parte disto, temos acá como que 12 Lo enderezamos nomás. usinas de etanol, produzindo DDG. Mirem que aqui são 24 ou 25 usinas em todo o Brasil. Acá são 12. ¿Esto de quién? Tem ideia do que se produz de carne por aqui? O quanto o Brasil pode produzir? Sí, necesitamos conseguir baterías. É algo espetacular. Si no, se nos cae la cámara. Em Brangos está presente em diferentes En ambientes. los 60 impuestos, claro, y después somos ya. Se notar que saímos da cá, que é uma parcela chica, para subir Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Goiás. Acá não está pintado, pero acá também tem Brangos e muito Brangos. A la derecha estoy. Una cosita, esto, rociado, ¿verdad? Esto es un... Ambiente pampiano, como já se falou, o cerrado, que é toda essa parte, Sí, voy a poner afuera esas puertas prohibidas. aqui toda é cerrada. ¿Por qué? ¿En serio? Yo tengo toda la adrenalina encima. A Mata Atlântica, aquela parte litorânea, quando os portugueses chegaram no Brasil, ¿Es un milagro? tinha uma dificuldade muito grande para sair do litoral e passar para o interior, porque tinha uma cadeia muito grande de montanha, de mato, de monte, era muito monte, e foi difícil. Ah, yo le pasé. Na zona de Pantanal, que é da pérola, talvez, do nosso congresso, e visitar as propriedades do Pantanal, são maravilhosas, não? Algo como que 10, 15 mil cabeças de bracos aí, criadas com naturalidade, sem problemas, sem estresse. Está hablando, ¿no? Equipos suelos. E aqui, dentro do ambiente amazônico, que tipo de brancos vamos a querer no Brasil? Dice la cinta. Hoje, eu sou inspetor, desde 2003, somos como que 19 inspetores. São muitos? Sim, são muitos. E o trabalho é para padronizar isso todo não é fácil. Mira, mandar lista. Aí pensamos de Corral a Genoma. Como selecionamos o nosso branco? É muito importante aqui, uma avaliação de mangueira fenotípica para o registro genealógico, para termos o selo da associação. A Associação Brasileira, como a peruana, como a argentina, como a uruguaia, como a colombiana, tem que ter seu selo, sua marca, para definir o que é branco mesmo. Oye, la pichanga. Essa avaliação visual, CPM, conformação, precocidade, musculatura, peso a nascer, pesagem, aí avaliamos também espessor de pelo, tamanho de prepúcio, quantidade de carrapata. Não posso dizer que seja extremamente objetiva, há algo de subjetivo aí. Mas completamos com as avaliações de carcaça e com a genômica que está entrando de maneira muito forte. O Brasil hoje, junto com a empresa que é sustentada pelos empresários ganadeiros que aportam muita plata, tem um subsídio da Associação Brasileira de Brancos de 60% para ser na genômica de seus rebanhos. Então, isso está dando um aporte bastante importante. E estes são os programas, aqui a Bocaju, que começou na casa da família Macedo, na Cabanha Azul, esse projeto Natura, e depois de um tempo, anos 90, gentilmente, o seu Eduardo, com a sua família, deixaram para o Gensis, que era a empresa daquele senhor que ele falou, que era um geneticista importantíssimo, conhecido nos Estados Unidos, na Austrália e muito no Brasil, zootecnista, colega da mesma universidade que vou sair. Sí, acá atrás. O Brancos Mais é da própria associação, o Prometo é da Associação Brasileira de Criadores,
E aqui nós temos aqui o CEIP, Certificado Especial de Produção. Este CEIP, este registro, hoje nos permite trabalhar como registro da própria associação. Aqui vem todas as características, o animal para receber ele tem que ser superior geneticamente. E isso nós temos aqui, ó, alguns criadores só vendem animais sempre nos seus relatos. Tem isso, e o Ministério da Agricultura reconhece, emitido por ele, inclusive, está aqui a marca, ó, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ele reconhece isso como até para comercialização. Aqui nós temos a Embrapa, o programa da Embrapa. Essa é a nossa marca. A Associação Brasileira de Brancos, quando enxergar essa marca, é um animal certificado e avaliado fenotipicamente por um técnico, por um inspetor da associação. Essa prova de eficiência, que hoje deve ser ao redor de 16 provas, uma característica do Brancos também que nós temos lá no Brasil, são duas coisas, que é assim, ó, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na sua Estação Experimental Agronômica, talvez entre as principais universidades agrárias, tem a Faculdade de Zootecnia, Veterinária e Agronomia, e ela hoje trabalha somente com brancos. Muito trabalho, muita pesquisa e desenvolvida essa parte aqui de CAP, como é que é? Sim, consumo alimentar residual, mas RIF, não é isso? Tá? Bom, o importante dizer para vocês que aqui nessa universidade eles têm uma estrutura muito bacana, ofereço até ao pessoal da associação, se quiserem mandar técnicos para fazer curso de avaliação de carcaça. Eles têm toda a estrutura. São 5 troncos um na frente do outro, fazem curso com regularidade, o professor Gêmeo Tarô. E também para acompanhar esses trabalhos. Outra prova tem sido feita na Embrapa de Campo Grande e na Central Boa Vista, que tem se dedicado a fazer contentes. E também é importante avaliar as hembras. Para você ter uma ideia dos números, eu coloquei aqui, eu não consegui os números da Embrapa, me deixou um pouco fora, mas a avaliação desses animais aqui, ó, são praticamente mais de 1 milhão de animais avaliados, isso na última temporada. 59 mil animais, esse lote aqui, avaliados com carcaça, nesse programa Natura, que é o mais robusto de todos, né? 10 mil avaliados de carcaça no Promebo, 12 mil avaliados pela carcaça no nosso programa Brancos Mais da Associação Brasileira. 1.300 animais avaliados CAR RFI. DEP já consolidados, se consolidando, com não muita alta acurácia, mas estão batalhando para ter uma acurácia maior. 80% dos animais avaliados foram genotipados. Isso é importante por conta daquele trabalho que eu comentei da participação dessa empresa, que aporta 60% do valor da genotipagem, que é fundamental. A Associação Brasileira de Brancos, preocupada, inclusive, em padronizar, estandartizar os técnicos, que somos muitos, tá? Desenvolveu este programa chamado Expert Brancos, com o compromisso de qualificar seu corpo técnico. A ABB desarrojou capacitação e avaliação dos inspetores. Então aqui, nesse último Expert, feita uma prova, colocados os animais em pista, uma planilha para os seus técnicos, todos eles vão dando suas avaliações. Isso foi um grande passo para esse trabalho.
Esse programa de avaliação tem por objetivo principal estandarizar o processo de avaliação em nos programas, já que alguns dados não são objetivos e sim mais subjetivos, também em feiras e exposições oficiais da raça. Mirem que o tamanho do Brasil, para ser uma feira lá na Bahia ou Maranhão, onde teria que deslocar todo o equipo, é um custo muito alto. Então, os técnicos têm que saber como deve nascer isso. Estandarizar a avaliação fenotípica da raça. O branco buscado no bioma Pampa não é o mesmo que se busca em outros ambientes do Brasil. Existem algumas conversas, não dentro da diretoria, tampouco no conselho técnico, de estudo desses quebrados, como falou de manhã Maurício. É importante, mas creio que o Brasil ainda não está preparado. Temos que pensar muito bem como fazer isso. Promover atualizações em contexto de ganaderia. Os técnicos têm que mirar a ganaderia de maneira global, conhecer a nosso competidor para utilizar esse conhecimento a favor de Luz de Branco. Quando falo isso, é na competição para vender mais reprodutores e mais cedo. E avaliar os técnicos, saber o que estão mirando nos rodeios que eles estão trabalhando. Superar barreiras e contar com argumentos para enfrentar o grande desafio comercial que representa a utilização de brancos nos cruzamentos com vacas brancas Nelore, que já foi colocado aqui. São nada menos do que 79 milhões de vacas colocadas em cria anualmente. Quanto por cento desse mercado nós queremos mais? 79 milhões. Se 10% usarem brancos, são 7 milhões e 900 vacas, 1000 vacas. Quantos touros necessitamos para fazer o repasse de IATF, o repasse de inseminação? Incluso nas mestiças Angus, não só mediante inseminação, mas principalmente para que lo pongas en la transmisión. Ok. Hoje, o Brancos em Brasil é a terceira raça em venda de sêmen, com mais de 800 mil doses, 90% negro e 10% colorado. Há um motivo, não que o colorado seja pior ou melhor, há só um motivo, depois há. No Brasil, com mais de 40% de venda de sêmen ao menor. É um volume muito grande e é uma raça que foi pouco falada aqui, pouco conhecida e pouco valorizada. Mas já se sabe hoje que 5% dos ventres Nelore tem marmoreio. A tecnologia hoje está trazendo o Nelore para um patamar de carne de qualidade muito grande. E é um concorrente muito forte para o nosso branco. Desafios para o Brasil tropical: pelo curto, prepúcio, peso ao nascer baixo, facilidade de parto, homozigoto negro. Por que coloco aqui homozigoto negro com interrogação? Genética com medidas objetivas de carcaça, genômica, CAR, RFI, consumo alimentar residual. Bueno, pelo curto, não precisa nem dizer porquê. Prepúcio, tampouco. É importante que o prepúcio seja bem corrigido. No Brasil, principalmente ao norte. Con un complemento más. Facilidade de parto, que é a característica que eu acho que deve ser estudada, e não peso baixo ao nascer. Mas peso baixo ao nascer, hoje tem sido um critério de escolha para um reprodutor entrar numa central de inseminação. E outro critério, homozigoto negro. Por quê? Porque no cruzamento com os animais vaca branca Nelore,
ele produz e padroniza cor negra. Se for com colorado, vai sair barcino, baio, osco. E o que passa? O frigorífico não paga por qualidade de carne, nos programas de qualidade de carne, especialmente da carne Angus. Então, esse é o critério. Por isso, talvez seja muito importante nós pensarmos em ter uma marca de carne Brangus que seja latino-americana ou não, porque não vamos usar um touro bueníssimo colorado porque tem que ser negro. Incluso as centrais que não miram outras características importantes de produtividade, porque o animal tem que ser homozigoto negro e baixo peso a nascer, senão não vende certo, ou vende pouco. Essas medidas objetivas de carcaça, a genômica e o carne são características que os ganadeiros de Nelore hoje estão buscando. Eles já conheceram isso, eles estão buscando e eles querem isso. Então, quem não se atentar e não for buscar DEP de medida de carcaça, e não simplesmente medir a carcaça e botar no catálogo do remate como um número único. Não, precisamos ter DEPs. Aqui, senhores, voltando essas duas fotos, onde parece ser isto? Aqui me disseram uma vez que seria o Outback australiano. Acá um touro colorado, 22 de enero de 2022, numa sequia brutal em nossa região de Rio Grande do Sul. Acá eram como que cerca de 12 horas ao meio-dia, dá para mirar pela sombra, não há sombra, e o touro, eu cheguei de caminhonete com a picape cerca dele, e ele saiu caminhando, o touro andava buscando uma vaca, e saiu caminhando com as vacas. Dá para mirar que a condição corporal não é aquela desejada das vacas, o touro estava aí já trabalhando há um bom tempo, e mesmo assim estava cumprindo com a sua missão em um bom estado. E por que o branco se dá tão bem numa condição dessas e numa condição como essa também? Isso é mais ao sul, na cabanha El Coraje de Durazno, do amigo Pablo Pove, que estaria aqui por motivos de doença de família, não pôde vir, mas me regalou essa foto que eu uso, eu gosto de usar como exemplo. Então, seja acá numa dificuldade brutal ou no outro extremo de dificuldade, o Brangus tem sido uma ferramenta muito importante, especialmente no Brasil, para cruzamentos. Como vejo o Brangus hoje no Brasil? Levando 20 anos acompanhando o Brangus, crescimento da raça alcançado, especialmente nos últimos 10 anos. Este crescimento se deve ao trabalho da ABB, através de sua qualificação no corpo técnico em la busca de estandardizar fenótipos. Presenta em eventos onde hasta pouco tempo não se veia, demonstrando seu verdadeiro valor. Acá gosto de deixar o meu agradecimento ao tempo que o Caju foi presidente, o nosso que falou antes, porque o Brangus teve um tempo antes e um tempo depois da sua diretiva. O que precisamos para crescer mais no Brasil com o Brangus e na América? Creio que em Brangus brasileiros deve ser uma raça cada vez mais técnica, cada vez mais usar
os dados objetivos de avaliação de carcaça, de consumo alimentar residual e de números objetivos também com genoma, para ter uma acurácia bem grande dentro daquilo que você busca. Hoje, a grande maioria dos criadores de brangos, pelo menos no Rio Grande do Sul, que eu conheço, todos têm avaliação de carcaça. Os criadores brasileiros reacendem brancos com Nelore e Cindy, lo que sem dúvida aportará heteroses ao criadeiro brasileiro frente à homogeneidade da raça Brahma. Isso é algo que vai começar a pipocar logo logo. Reprodutores brancos hechos com Nelore. E com esta raça Cindy, que eu tenho em minha casa, já algo de cruzado, que são espetaculares. O Cindy é uma raça cebuína, não é indiana, e sim do Paquistão. Chica, precoce, muito bem trabalhada para a carcaça, temperamento espetacular, uma capacidade de digerir pasto grosseiro e uma capacidade de resistência à carrapata impressionante. Espérate. Te lo paso por WhatsApp. Possivelmente isto abrirá espaço para o crescimento comercial, especialmente nos cruzamentos de meio sangue com Nelore e Angus. Por quê? Aqui, bom, se eu vou usar brancos com Nelore em cima de vaca Nelore Angus, não havia heterose. Mas o criador nelorista é extremamente purista. Ele adora a sua raça e defende. Então, se é feito com Brahma, não lhe gusta. Mas se é feito com Nelore, possivelmente ele vai marchar melhor. E o amor por el brancos, que eu acho importante. Esse tipo aqui foi fazer um trabalho nessa propriedade, é o veterinário, e ele degusta tanto el brancos que tatuou em seu braço a marca do brancos. Fiz questão de poder aí, ó, o Mateus, no centro do Rio Grande do Sul, e mais precisamente em Santa Maria. Não queimou, tatuou. Também não é novo. Aqui não é Yellowstone. Bueno, senhores, o que eu teria para trazer para você era isso. Muitas graças, muito obrigado. ¿Dónde está Ricardo? Sí. Claro. Ya, ahorita. ¿Cada cuánto tiempo debemos renovar la genética del reproductor? No, De manera que siempre tengamos avances genéticos. Eso pasa. Isso é uma resposta que existe duas correntes. Alguma corrente, eu não sou muito favorável, por ser o Brangus uma raça sintética e ter alguma dificuldade de padronização de biotipos, gosto de fazer uma endogamia. Eu prefiro trabalhar sempre com más heteroses com linhagens distintas. Creio que no rodeio comercial, ano a ano deveria ser cambiado, mas para ter o máximo de heterose possível e ganho, porque a heterose é algo impressionante, é uma cena de graça, realmente. Yo también, estamos complicando mucho. El Brangus puede tener los mismos parámetros productivos en zonas con climas muy diferentes. Ya depende de ustedes. Sim, Lo pueden hacer com en otro certeza. O importante é que cada região tenha seu animal adaptado a si. Pero de acá sí ya te Não podemos pensar em ter uma Ferrari para andar numa ruta rota. Temos que ter uma caminhonete para esta e uma Ferrari para andar no asfalto bueno.
Isso que é o importante, saber o que nós temos para trabalhar. E não adianta ir contra a natureza. Nós estamos trabalhando e pensando em raças, em bovinos, e bovinos, a grande característica é ser um animal ruminante. E ele pega o pasto, que não dá para ser nem um té para tomar, e faz uma das melhores iguarias que existem no mundo, um aporte de uma proteína maravilhosa, espetacular. Então temos que ter em conta que precisamos de animais pastoriles, cada vez mais pastoriles e menos com grana. Chiquita es este tamaño. Ahorita puedes poner. ¿Cómo controlan las garrapatas en las regiones calurosas de Brasil? Que cuadra primero ese tipo de... Bueno, eu posso falar da minha experiência. Não é muito fácil não lidar com carrapato. Quando eu falava daquele mapa do Brasil, na nossa região ali,